Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o nosso Voz da Igreja Entrevista. Hoje com um convidado muito especial, o Frei Capuchinho Sidney Damásio Machado. O Frei que está lançando o livro Ver para Crer, um percurso espiritual, artístico e simbólico. Frei, eu confesso para o senhor que eu ia reduzir o seu currículo, mas é tão bonito o seu currículo que eu vou me permitir lê-lo na íntegra aqui. Frei Sidney Obrigado. Damásio Machado é frade menor capuchinho da província do Paraná e Santa Catarina. Completou 25 anos de vida religiosa em janeiro de 2021. É doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com uma tese sobre linguagem simbólica nos escritos de São Francisco de Assis. É diplomado em bens culturais da Igreja pela mesma universidade, além de ter formação em iconografia e arqueologia cristã. Ao longo de sua vida como religioso, foi formador no seminário, professor de filosofia e teologia, além de ter sido secretário-geral dos Frades Capuchinhos entre 2006 e 2012 e assessor dos cursos de franciscanismo na Itália e na Espanha. Atualmente é professor de teologia no Studium Theologicum de Curitiba, coordena uma pós-graduação em espiritualidade franciscana, é professor convidado de cursos de pós-graduação, dentre eles o Master de Arte para o culto do Pontifício Ateneu Santo Anselmo de Roma, além de pregar retiros e cursos no Brasil e no exterior, em países como México, Paraguai, Colômbia, Porto Rico, Itália e Eslovênia. Amante da arte e da música, dedicou os últimos 20 anos ao estudo da arte cristã, da linguagem simbólica e sua relação com a liturgia e a espiritualidade. O presente volume, que está sendo lançado agora, apresenta como ponto de convergência do seu ministério como irmão franciscano nas últimas décadas. Eu disse que era um currículo muito bonito, não? Só sobre este currículo a gente já poderia ficar aqui horas conversando, Frei Sidney. Conta um pouquinho para a gente do livro Ver para Crer. Na verdade, esse livro é um retiro espiritual, ele condensa uma experiência de vários anos pregando esses retiros espirituais. Ele surgiu meio que inesperadamente, quando a minha província religiosa pediu que eu pregasse um retiro, então pediram subsídios por escrito, e eu pensei que seria o momento de condensar essa experiência de vários anos em um livro. Essa é a segunda edição, mas é uma edição que foi muito revista e ampliada. Agora são 12 capítulos, que na verdade são 12 meditações. Qual é a especificidade desse livro? Primeiro que é um livro que é um retiro, não é tão comum encontrar livros que sejam um percurso espiritual, um percurso de oração, digamos assim, que não sejam só orações de piedade, não é? Que seja um exercício de espiritualidade entendido como um exercício de interiorização. Esse é um aspecto. Mas outro aspecto da sua originalidade, talvez eu não conheço nenhum outro livro nesse aspecto, é de que ele une fé, espiritualidade, arte e linguagem simbólica, que são mais ou menos os meus campos de competência, sem falar um pouco da psicologia também, que eu tenho uma pós-graduação em psicopedagogia. De tal maneira que nesse livro, ainda que não se fale em termos técnicos, eu procurei linguagem bastante acessível, não é? Eu quero ser entendido e não complicar a vida das pessoas. O conhecimento que está por trás de todas essas imagens que nós usamos, porque o livro trata exatamente da fé por meio das imagens, isso, digamos assim, sem pesar para quem está lendo, o livro oferece uma experiência sólida do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista da antropologia e das ciências humanas, para que a gente possa fazer uma experiência espiritual que seja totalizante. Ou seja, a espiritualidade não é teoria, é algo concreto, prático e toca a nossa corporeidade. Que interessante. O senhor falando, a gente já fica realmente na curiosidade de estar com o livro nas mãos e de poder mergulhar em todo esse percurso. Frei, a gente pode analisar o seu livro como sendo uma orientação para nós mesmos fazermos um retiro? Exato. Ele foi pensado de tal maneira que, se você quer fazer um retiro espiritual e não tem a possibilidade de participar ou integrar um grupo, você pode pegar esse livro
ir para um lugar isolado, se puder, não é? Quem sabe dedicar 6 dias das suas férias, 12 dias das suas férias, ou quem sabe um dia por ano, onde você tira esse dia, um dia por mês, durante todo um ano, melhor. De tal maneira que no curso de um ano todo você tira um dia para se colocar de um modo particularmente relevante diante de Deus, sem ter necessariamente que ter um orientador. Quer dizer, o livro já traz uma reflexão, uma Fio meditação, condutor, não é? um fio condutor, e cada capítulo conclui com uma série de perguntas e sugestões, de tal maneira que você seja orientado a buscar os pontos essenciais daquela reflexão. Frei Sidney, qual a Daquela meditação. importância de se fazer um retiro, de ter esse mergulho em si mesmo, de se permitir todas essas reflexões em um mundo tão agitado, tão conturbado como este em que a gente vive? Sabe que o primeiro e o segundo capítulo do livro procuram responder a essa pergunta: por que fazemos retiro? Não é? Por que parar para fazer retiro? E sem querer dar spoiler, porque eu acho que não é o caso, nós temos a necessidade constante de reafirmar o que é essencial. Primeiro que o ser humano é um ser em busca de significado. E não é que cada vez que fazemos retiro vamos buscar um significado novo para a nossa existência. Nós só vamos consolidar aquela experiência essencial que nos orienta, que nos conduz. Porque diante de uma vida cheia de atividades, cheia de compromissos, de responsabilidades, preocupações, contas para se pagar, o risco é que a gente engate o piloto automático e daqui a pouco nós não sabemos mais por que fazemos o que fazemos. Esquecemos até o que nos levou a tomar decisões. E aquilo que era para ser, por exemplo, uma carreira de doação acaba se tornando um peso. E a gente pode ressignificar tudo isso. Mas se nós não paramos para colocar cada coisa no devido lugar, nós nos perdemos. É como uma dona de casa, não é? Depois de cozinhar, se ela não parar para lavar as panelas e organizar a cozinha, ela vai ter muita dificuldade na hora do jantar. Né? A nossa vida é uma casa que precisa ser ordenada, arrumada, organizada. E o retiro não é só isso, mas é também um momento de organizar a casa, a nossa casa interior, o lugar onde nós vivemos. Muita E a gente nossa fala, inclusive, interioridade. na importância de um retiro no momento em que a gente sente a própria fé enfraquecida. O seu livro também nos ajuda nesse reencontro, nesse fortalecimento da fé de cada um, Frei? Sim. Uma grande insistência do livro é sobre a descoberta do silêncio, como o silêncio como o lugar do sagrado, mas também o lugar do encontro consigo mesmo. O livro também insiste sobre o fato de que não há crescimento espiritual sem crescimento humano, de que qualquer relação com Deus supõe uma profunda relação consigo mesmo. De tal maneira que muitas das nossas crises são crises existenciais, sim, mas às vezes são crises geradas pela falta de nos frequentarmos. Não é? Então, o livro nos ajuda a redescobrir essa dimensão do próprio corpo como lugar do encontro. Interessante, muito interessante. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente também sobre esse estudo tão profundo que o senhor dedica a sua vida a fazer. A simbologia, o ícone, a importância da imagem. A gente muitas vezes está envolvido numa sociedade tão baseada na imagem que até desenvolve uma visão mais crítica dessa questão, de nós precisarmos sempre de um apoio visual. Mas em que sentido se desenrola o seu estudo no livro neste quesito? O livro não aborda os porquês, o livro só desfruta destes porquês para ajudar as pessoas, não é? Mas veja, nós somos seres movidos pelo desejo, não é? Se a evangelização não atinge a nossa capacidade de desejar, provavelmente ela vai ser frustrada, porque por mais que sejamos pessoas com um alto grau de autodeterminação, de exercício da vontade, da disciplina, ninguém consegue passar uma vida inteira assim, ou vai ser uma vida muito triste, muito pesada, muito cinzenta, e não é isso que Deus quer de nós. Pelo caminho do símbolo e pelo caminho da imagem, nós
cultivamos a nossa capacidade de desejar, não é? A liturgia é esse lugar onde o corpo participa. A liturgia, se for bem feita, ela é composta de gestos, de música, de ritual, e ritual é organização, é harmonização. O rito é muito importante para nos colocar no lugar exato onde nós devemos estar. Então, o rito ele é repetitivo, por quê? Porque ele não pode gerar estresse, não é? Toda situação de novidade geralmente é estressante. Nós ritualizamos para poder viver sem angústia, sem estresse. Agora, utilizando imagens, porque quando nós falamos de símbolo, em geral, nós falamos de imagens, nós tocamos a pessoa na sua interioridade mais profunda. Primeiro, porque as imagens tocam a nossa afetividade. E tocando a nossa afetividade, tocam a nossa memória. Não é? Talvez a gente não lembre de nenhuma homilia particularmente longa, ainda que fosse bela. Mas é bem provável que nós temos memória de uma música que ouvimos durante a celebração, ou de um gesto feito pelo sacerdote, ou de um gesto que nós mesmos fizemos, aquele ajoelhar-se, aquele erguer as mãos, que nos marca e nos move e nos sustenta, porque nós somos seres integralmente compostos. Nós não somos uma alma que tem um corpo. Nós somos corpo e alma numa unidade. Então é preciso partir dessa nossa lugar da mediação consagrado, que é o corpo. O corpo não é um peso que eu carrego, é um presente para a minha comunhão com o mundo e com o Criador e com os outros e com a natureza. Ou seja, o corpo é o lugar da graça. Lindo, Onde a isso tudo graça se realmente. manifesta. Nossa, isso realmente fortalece muito essa importância do simbólico, não é? Frei Sidney, eu gostaria então que o senhor fizesse o convite para que as pessoas acompanhem o lançamento do seu livro. Nós temos aí 2 datas, dia 15 e dia 16. Uhum. O lançamento estará aberto ao público, nós podemos ir lá para lhe dar um oi? Sim, sim. Este ano eu completei 25 anos de vida religiosa. Então, a possibilidade de fazer uma segunda edição ampliada desse livro, porque a primeira edição foi bastante caseira, digamos assim. Essa edição foi cuidada pela editora Ângelos, que é uma editora de São Paulo, não é? E é uma edição comemorativa. Então, no dia 15 de outubro, às 19 horas, na paróquia Nossa Senhora da Luz da cidade industrial de Curitiba, que é o lugar onde eu moro, nós vamos ter a Santa Missa, seguida de uma pequena apresentação do livro e uma noite de autógrafos, dizendo assim, não é? Para manifestar esse carinho e para as pessoas que participarem. Mas tem uma outra possibilidade, que é no dia seguinte, no dia 16 de outubro, que daí já é sábado, e na Igreja dos Capuchinhos das Mercês, a famosa Igreja dos Capuchinhos, não é? Na Avenida Manuel Ribas, nas Mercês, às 19 horas a missa. Após a missa também nós vamos ter uma pequena apresentação do livro no salão paroquial e a possibilidade de adquirir o livro no local e ter o livro autografado. Então esse livro, de certa forma, é um presente que eu me concedi, no sentido de que quero celebrar esses 25 anos produzindo algo de concreto, de material, apesar de que o livro não faz referência a esse fato. Mas também um presente que se possa dar às pessoas, né? Nesses 25 anos de vida religiosa, Deus me concedeu tantas graças. De alguma forma, esse livro oferece às pessoas algumas das preciosidades que eu pude receber, experimentar e viver ao longo desses 25 anos. Então, é assim que eu experimento esse livro, não é? Como uma partilha de uma experiência de 25 anos. Que bacana e que oportunidade para nós podermos fazer parte desta partilha, receber ali uma centelha dos seus pensamentos, das suas reflexões. Para quem por acaso não puder comparecer aos lançamentos, Frei, como é que nós podemos fazer para adquirir o seu livro? O livro vai ser distribuído pela editora Ângelos, não é? E ele vai estar provavelmente nas livrarias católicas, ele vai estar. É possível adquiri-lo pelo site da gráfica da Loyola, da editora Loyola, porque ele um lançamento em paralelo. Eu posso deixar um link também para que vocês acessem o site, se quiserem. Já colocamos aqui o link também. E uma outra possibilidade vai ser a secretaria das 2 paróquias, tanto a paróquia das Mercês
não é? A paróquia da Igreja dos Capuchinhos das Mercês, como a paróquia Nossa Senhora da Luz da Cidade Industrial, também vão ter o livro à disposição para quem quiser, caso eu tenha dificuldade de encontrar nas livrarias católicas ou na internet. Mas não vai Perfeito. haver. Frei Sidney, muito obrigada. Sucesso no lançamento, dia 15, dia 16. Que esteja realmente repleto de pessoas com um sorriso assim tão contagiante como o seu e que o livro seja um sucesso, porque vai iluminar certamente muitas vidas. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer fazer essa entrevista com o senhor. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade, a ocasião de partilhar um pouquinho da minha vida e da minha experiência com tantas pessoas nesse ano de jubileu. Não é? Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém, a nós todos.